chama? Glória a Deus. Amém? Bem-vindos mais uma vez. Bendito é o nome do Senhor. A paz do Senhor seja contigo. A paz do Senhor seja sobre vocês que estão em casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos conduza essa noite a uma vida de adoração. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Do 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bendito é o nome do Senhor. Esta é uma noite de revestimento. Esta é uma noite de capacitação. Esta é uma noite que o Espírito Santo preparou para que eu e você nos revestíssemos mais e mais de Deus. Porque os dias são maus. E nós precisamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra dele. Amém? Vamos orar neste momento. Gostaria de chamar a pastora Marilza para juntos orarmos ao Senhor e logo em seguida celebrarmos com alegria ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda majestade, poder e glória. Bendito é o nome do Senhor. Comece a orar a Deus aí no seu lugar. Comece a clamar. Comece a buscar. Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te adoramos por estarmos aqui mais uma vez. Te adoramos, Deus, porque pertencemos a Ti. Te adoramos, Deus, porque as nossas vidas estão totalmente no controle do Senhor. Pai querido, nada limita o Teu poder de agir sobre as nossas vidas nesta noite. Nada limita o Teu poder, Pai, de se manifestar aqui nesta noite. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agir de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
agradável. Senhor, aquilo que os teus filhos e filhas precisam, que o Senhor venha mover a favor de cada um deles. Deus querido, que caia por terra nesta noite todo impedimento, que tudo que tentar contra o conhecimento do Senhor, desde já nós repreendemos, nós rejeitamos, ó Deus querido, e mandamos embora todo o mal. Que o Senhor continue cobrindo este lugar, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que o Senhor entra com livramento nesta noite, entra, Senhor, com salvação, com libertação, e em nome de Jesus, que aqueles, ó Deus, que ainda estão longe do teu caminho, venha, Senhor, para a tua presença, venha se dobrar aos teus pés, render ao Senhor que é digno de glória, render ao teu nome que é verdadeiro, que é santo, que é justo. Ah, Jesus querido, move, Senhor, os céus, movimenta-te, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Venha com a tua nuvem de glória, e que os corações aqui nesta noite sejam corações quebrantados e contritos, assim como a tua palavra diz, que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aquele que tem coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Em nome de Jesus, usa, Senhor, as crianças, cobre a vida delas, Jesus. Traga livramento nesta noite, fala em cada coraçãozinho, move, Senhor, sobre todo este ambiente, e em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada nesta noite, que a tua palavra alcança o alvo, o objetivo a qual será lançada, em nome de Jesus. Deus, vá de encontro àqueles, ó Pai, que estão abatidos, desanimados, aqueles que estão ali nos seus afazeres. Jesus querido, trabalha a favor da vida deles. Jesus querido, traga o sustento, traga o fortalecimento, traga o renovo, Jesus. Aleluias. E nós queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer pelo alimento, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pelas provisões, te agradecer porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Toma cada momento deste culto e nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Te adoramos, Senhor dos exércitos. Te adoramos, Deus que não perde batalha. Te adoramos, Leão da tribo de Judá. Te adoramos ao único que é digno de abrir o selo. Te adoramos ao único que é verdadeiro. Aleluias. Glória, glória, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluias. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Deus. Todo louvor a ti, Pai. Aleluias. Glórias ao teu nome, Deus. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos nesta noite, Deus. Aleluias. Glória a Deus. O nosso Deus reina, amém? Você está pronto para adorá-lo? Jesus é bom, amém? Vamos alegrar-nos com o Senhor nesse momento?
Bendito é teu nome, Senhor. Amém. Nós te adoramos, ó Pai, porque tu és digno, majestoso. E o que queremos fazer, Pai, é como exército do Senhor, marchar por toda essa terra, anunciando as boas novas. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Pai, por entendermos que o Senhor nos ama. E este amor que nos alcançou, ó Pai, a cada dia nos dá força, nos dá fé, nos dá esperança, nos dá ânimo. É por causa do Teu amor que aqui estamos reunidos, ó Pai. Toca, Pai, na Tua igreja de maneira poderosa e fala aos nossos corações, ó Pai, a cada dia mais. Através das canções, através do momento da oração, através de cada instante da nossa vida, Pai, seja marcada pelo ouvir a voz doce do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Por isso que nos reunimos. Coração
majestoso, Pai, e digno de louvor. Aleluia. Grande é o Senhor. Não há outro lugar melhor para ser estado que em tua presença, Senhor. Pois só tu és santo e merecedor de toda honra, glória e majestade.
Glorificado é teu nome, Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite, pois o Senhor é digno e merecedor de toda majestade, toda honra e toda glória. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível na real, a Aleluia! Podeis assentar, igreja. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos à palavra? Amém. Deus quer falar conosco nessa noite, amém? A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira, ela é digna, fidedigna. Nós, enquanto crentes aqui nessa terra, enquanto crentes aqui, Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas você já parou para pensar por que você passa por tanta aflição, por tanta luta? Você já parou para analisar por que acontecem essas coisas aqui na terra? Quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Quando Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Todo o universo parou naquele momento em que Deus estava ali criando o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas houve um momento em que esse homem que Deus criou, ele rompeu aquele elo de ligação que ele havia para com o seu Deus, seu Criador. E esse rompimento trouxe toda uma desestruturação em toda a terra. Por isso que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Por que nós temos aflições? Porque a partir daquele momento, daquela ruptura, o inimigo das nossas almas passou a se manifestar aqui nessa terra de forma veemente, para destruir a imagem e a semelhança de Deus. E é o que ele tem feito em todos esses tempos. Ele tem procurado destruir a imagem e a semelhança de Deus. E nessa noite nós vamos falar do inimigo das nossas almas.
Você sabe quem é ele? A Bíblia fala o nome dele. Abra suas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre esse nosso inimigo. Segunda Coríntios, capítulo 2, o versículo é o 11. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque não ignoramos os seus ardis. De quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Do inimigo de nossas almas. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Por quê? Ele tem vantagem sobre nós. Ele está, milhões e milhões de anos à nossa frente. Então nós não podemos ficar brincando. Eu piso na cabeça de Satanás. Pisa nada. O diabo não é brincadeira. Ele tem destruído muitas vidas. Primeiro, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E através dessa cegueira de entendimento, ele tem destruído muitas vidas no presente século. Mas a palavra, como nós lemos no início, lá em Efésios capítulo 6, ensina-nos a revestirmos de toda a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz mais: para que revestirmos de toda a armadura de Deus? Para podermos ficar firmes. Analise um pouquinho comigo. Satanás não poupou nem a Jesus. Dia e noite, Satanás estava ali, após ter passado aqueles 40 dias ali no deserto. Dia e noite, Satanás estava ali, circundando ali a Jesus, procurando alguma coisa para pegar a Jesus. Ele procurava alguma falha, algum jeito, alguma maneira. Ou você acha que Satanás não fazia armadilhas para Jesus? O tempo todo. Da mesma forma que ele faz para mim e para você. Ele também fazia as mesmas armadilhas ali para Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina a fazer uma coisa que nós não podemos abrir mão dela. Sabe o que Jesus falou na palavra dele? Ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Examinai as Escrituras. Para quê? Para que cuidais ter nela a vida eterna. Então, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, a sua vida eterna já começou. A partir do momento que a pessoa nasce, a vida eterna dela já iniciou. Agora, qual caminho que ela vai tomar é decisão dela. Mas a partir do momento que você tem esse novo nascimento em Cristo Jesus, você sabe que você tem a vida eterna com Deus. Amém? E a partir do momento que você tem essa vida eterna com Deus, vivendo nessa terra, você vai ser atacado por todos os lados. Por todos os lados. Ou seja, todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural. Sem exceção. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha um inimigo sobrenatural. Porém, nós que conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós sabemos quem é o nosso inimigo. As pessoas que estão aí fora cometendo tudo quanto é tipo de torpeza e impiedade, elas ainda não sabem quem é o inimigo dela. Já aquelas pessoas que entraram pelo caminho de iniquidade, sabem quem é o inimigo e tomaram o lado do inimigo. Isso é muito sério. Ou seja, o prazer para nós é tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. A Bíblia chama de antiga serpente, Satanás. É pegar aquelas pessoas que andam na cegueira, que andam na torpeza, e mostrar para elas assim: olha,
Satanás existe. Sabe por quê? As pessoas batem no peito assim: ah, eu acredito em Deus. E vivem a vida desregradamente. Não é só assim, acreditar. Vai além. O que o Senhor quer é resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Intimidade. Mas para que essa intimidade seja resgatada, é preciso que o homem arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então, é necessário nós saber contra quem nós lutamos. Tudo isso que tem acontecido no mundo hoje é reflexo do que está acontecendo no mundo natural. O que está acontecendo no mundo natural? Uma preparação para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Então o inimigo está furioso. Mas só que ele tem limites. Deus limita Satanás. Ele só faz aquilo que Deus permita que ele faça. Houve um momento na Bíblia, lá em Jó capítulo 1, que Satanás estava rodeando a terra. E após ter rodeado a terra, o que ele fez? Ele chegou diante de Deus. Sabe para quê? Deus perguntou para ele assim: Satanás, de onde vem? Olha que os filhos de Deus também estavam se apresentando diante de Deus. E Satanás, como intrometido que ele é, ele também se apresentou diante de Deus. E quando ele chegou diante de Deus, o Senhor o perguntou: de onde vem? Ele: de rodear a terra. Aí Deus, como conhece o caráter de todo ser humano, quando Deus olha para a terra assim, Deus conhece o caráter de cada ser humano, de cada um. Hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. E Deus conhece o caráter de cada um. Deus sabe quem serve e quem não serve. Deus nos conhece. Deus olhou para a terra e falou para Satanás assim: viste meu servo Jó? Sabe por que o Senhor permitiu todos aqueles acontecimentos na vida de Jó? Porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Então tudo aquilo que Jó passou só servia para Jó, para mais ninguém na face da terra. Hoje em dia muitas pessoas enfrentam lutas, aflições, dores e não têm essa compreensão. Ou seja, às vezes o que eu estou passando, as lutas que eu passo, é só eu posso passar por aquelas lutas, por aquelas dores, por aquelas aflições, por aquelas angústias, perseguições. Já outras pessoas passam pelo quê? Por uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça insuportável, aquela enxaqueca. Aquilo ali destrói a vida da pessoa. Já há pessoas que existem problemas que ela entra por um caminho de droga e a droga destrói a vida dela, arrebenta com a vida dela. Já outras pessoas entram por caminhos de idolatria e a idolatria destrói a vida dela. E todos esses pratos o inimigo oferece assim: vem, pode vir, tem mais. Porque é isso que o inimigo de nossas almas quer: destruir a imagem e a semelhança de Deus. Então ele vem com todas as oferendas dele. Lembra o que ele ofereceu para Jesus? Jesus, depois de 40 dias, estava debilitado. Jesus, depois de 40 dias, Jesus estava passando fome. Estava totalmente assim, alucinado, humanamente falando, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele deixou todo o esplendor da glória dele lá e se transformou num ser humano, para provar para nós que é possível sermos mais que vencedores. E mesmo assim, ele passou por dores e aflições por nossa causa. Então o diabo chegou diante dele e falou assim: olha, está escrito. O diabo usou a palavra. Está escrito: faça com que essa pedra aí se torne pão, coma. O diabo atacou Jesus através do estômago. Sabe o que Jesus respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá o homem.
O homem não vive só do estômago, só do alimento, só do comer, do beber, do prazer dessa vida. Deus nos chamou para viver em lugares celestiais com Cristo. E a partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você já passou a reinar com Cristo Jesus. Nós já estamos reinando. Nós já entramos no nível de excelência. Mas as lutas continuam. O mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como diz Efésios capítulo 2, versículo 2. E eu e você também, antes de conhecermos a Cristo Jesus, éramos da mesma forma, agíamos em desobediência, por não entendermos. Nós não entendíamos, mas a partir do momento que o Senhor nos trouxe clareza, tirou a cegueira dos nossos olhos, aí o Senhor passou a habitar em nós. O Espírito Santo começou a conduzir todo o nosso ser. E a partir deste momento, quando o Espírito Santo nos guia, toda hora ele liga o sinal de alerta. Não faça isso, não vai por ali, não coma isso, não beba isso. Vigie os pensamentos, vigie a sua boca, vigie aquilo que você ouve, vigie aquilo que você vê. O Espírito Santo o tempo todo ele nos alerta. O tempo todo nós somos alertados. O Espírito Santo ele nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O tempo todo nós somos convencidos. Então, o pecado ele tem que ser simplesmente um acidente na nossa vida. Não é que nós não pecamos, nós pecamos. Acidentalmente, às vezes, a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Acontece alguma situação, por exemplo, eu falo de mim mesmo, eu odeio injustiça, odeio. Quando eu vejo reportagem, então eu vejo certas cenas que nós vemos aí pela internet, eu, meu Deus, tem misericórdia. A gente fica irado. E se a gente não vigiar, a gente toma aquela dor para nós, por causa da compaixão de Deus que habita em nós. Mas a misericórdia do Senhor suplanta tudo isso. É maior do que tudo isso. Deus ele é soberano sobre Satanás. O que as pessoas aí fora precisam entender é que Satanás ele é criatura. Deus é criador. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Satanás é só uma criatura, mas é uma criatura poderosa. É uma criatura que tem enganado muitas pessoas de todas as classes sociais, sem exceção, e em toda a face da terra. Satanás, ele é um ser muito, como diz a palavra de Deus, maligno, perverso, iníquo. Ele quer de tudo para tirar o homem da presença de Deus e oferece pratos. E quais são os pratos que ele oferece? Ostentação, fama, dinheiro, imoralidade de tudo quanto é tipo. Os pratos dele são fartos. Porém, Deus continua sendo soberano. Continua operando com poder e majestade. Pois ele não tem carta branca para fazer aquilo que ele quer. Mas Deus permite que ele faça algumas coisas. Principalmente com aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Sabia disso? Eu e você que conhecemos ao Senhor Jesus, nós somos alvos no inferno. Porque as pessoas ímpias que estão cometendo tudo quanto é tipo de torpeza, ele está nas mãos dele. Mas eu e você que conhecemos ao Senhor, o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. E ele é incansável. Ele traz em nós desânimo, ele coloca-nos em situações adversas, ele nos coloca em confrontos que nós não precisamos, ele faz fofoca com meu e com seu nome, de graça.
Ele não mede esforços para nos tirar da presença de Deus. Não mede. Mas nós, como diz a palavra de Deus, todos os dias temos que revestir-nos da armadura de Deus. Senão nós não permaneceremos firmes. É impossível um homem permanecer na presença de Deus se ele não alimentar da palavra de Deus diariamente, se ele não tiver uma vida de oração contínua diariamente, se ele não tiver um tempo de jejum. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus. O que Jesus fazia? Jesus orava. O tempo todo Jesus orava. Ele estava ali no meio da multidão pregando, estava orando. E quando ele terminava de dar aqui aqueles ensinamentos, ele saía do meio da multidão e ia para o monte orar. Ele saía do meio do povo, do povão, e ia para um canto orar. Várias e várias vezes o Evangelho nos mostra que Jesus sempre arrumava um tempo para estar a sós com Deus. E depois que ele passava aquele período, ele chamava os discípulos: agora vamos. Aí os milagres aconteciam. Aí ele operava maravilhas, milagres, prodígios. E quer que nós façamos o mesmo. Nós temos que levar esta vida. O mundo está clamando por isso. O mundo inteiro está clamando por socorro. E este socorro eles vão encontrar apenas em mim e em você, que conhece a palavra de Deus. Eles estão cansados de idolatria, estão cansados de ocultismo, estão cansados de tudo quanto é tipo de pornografia, estão cansados dessas coisas. O pecado em geral, sabe o que o pecado faz com o homem? Ele destrói o homem, literalmente. Nós temos um exemplo, a palavra de Deus é cheia de exemplos. Havia um homem chamado Davi, conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, amém? Mas Davi pecou. E enquanto ele não confessou o pecado dele, ele foi só se autodestruindo. E o confessar não é fácil. Você chegar diante de Deus, igual o filho pródigo: olha, meu pai, os servos do meu pai, eles têm, sabe, eles comem bem, eles têm boas roupas, eu aqui, todo sujo, comendo no meio dos porcos, essas alfarrobas. Eu vou voltar para a casa de meu pai e falar: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Você acha que foi fácil para aquele filho pródigo voltar para casa? Vocês imaginam a luta interna que ele enfrentou até chegar àquele momento de chegar de frente para o pai dele? E quando ele chega ali de frente para o pai dele, o pai o recebe de braços abertos. Este é o meu filho. E o filho voltou todo arrebentado. É isso que o mundo faz com as pessoas. O mundo arrebenta com a vida das pessoas. O diabo, ele é cruel para destruir. Ele é muito cruel. Ele não tem piedade. Ele oferece mundos e fundos para que a pessoa fique iludida. Aí quando ele vai e pesca a pessoa, aí pronto, a pessoa fica com a vida toda embaraçada, toda endividada. Mas Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E sabe o que é lindo no nosso Deus? Ele não desiste. Deus não desiste. Deus não desiste. Ele já sabia: vai acontecer tudo isso por causa do pecado, eu vou enviar meu filho, eles vão rejeitar meu filho. João ainda descreve: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. E é lindo quando João ainda descreve nas cartas dele assim: filhinhos. Olha o carinho, olha o amor de Deus por nós. É isso que Deus quer que as pessoas aí fora saibam, que elas precisam parar de viver como criaturas
e viverem como filhos. Elas precisam saber disso. E é interessante notarmos também que o papel de Satanás é essencial para os propósitos de Deus no mundo, mesmo ele já estando sentenciado. Satanás já está sentenciado. Ele sabe que os dias dele de ser jogado no lago de enxofre, fogo ardente, já está chegando. Então ele está louco. E aquela loucura dele, ele espalhou os demônios dele para o mundo inteiro. Vai lá e faz o maior estrago possível. Então tudo isso que nós vemos acontecendo no mundo hoje em dia, todas essas aí, Jesus disse, né? Haverá guerras, rumores de guerra, terremotos, vulcões, pai contra filho, irmão contra irmão. Mas ainda não é o fim. É só o princípio das dores. Então ainda falta muitas coisas acontecerem até que Jesus volte. Porém, as coisas estão acontecendo assim tão rápido. Você dorme, acorda, levanta, come, dorme, acorda, levanta, come, trabalha, dorme, acorda, levanta, trabalha. Sabe, a vida está muito corrida, muito dinâmica, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Ei, Jesus está voltando. E se nós não atentarmos para isso, a trombeta toca. E aí? Aí você vai olhar para um lado, para o outro, aí tem um monte de gente desaparecendo, o que está acontecendo? A trombeta tocou, eu não ouvi o sonido da trombeta. E é interessante notarmos, abre em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Porque todas essas coisas acontecem conosco? Para quê? A prova da vossa fé, ou seja, nós somos provados todos os dias, amém? Todos os momentos, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo. Eu e você somos provados diariamente pelo fogo. Se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando eu leio uma passagem como essa, um versículo como este, eu glorifico muito a Deus por cada luta, por cada dor, por cada tentação, por cada aflição que eu passo, porque eu sei que o nome do Senhor é glorificado, e em tudo, diz a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então todas essas coisas que nos afligem, que acontecem conosco, é porque nós somos provados no fogo diariamente. Sabe o que acontece com o ouro? O ouro, quanto mais a temperatura esquenta, mais puro ele vai ficando e as impurezas vão subindo. E o ourifique vai lá e tira aquelas impurezas. E quando ele tira todas aquelas impurezas, aquela essência do ouro que sobra, ela totalmente purificada, ela é valiosíssima. E é isso que o sangue de Jesus faz em nós, nos purificando diariamente de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Por isso que nós somos purificados dia após dia. É um dia de cada vez. Nós temos um dia para viver, que é o dia de hoje. E hoje, nesse domingo, está findando. Você já parou para pensar as lutas que você passou só no dia de hoje? As provações? Foram tantas. E foram tantos livramentos que Deus te deu no dia de hoje. Você nem percebeu os livramentos. Você nem glorificou o nome do seu Deus. Obrigado por esse livramento. Hoje eu tive uns 3 assim, conscientes. Falei, Deus, obrigado porque
Eu não me cortei aqui agora. E foi assim, foi um reflexo. Puro reflexo. Então acontecem conosco diariamente situações que Deus nos traz um livramento assim, instantâneo. Há situações que o próprio anjo do Senhor intervém na nossa frente assim, ó, e muda a nossa rota, para que nós não soframos um acidente. Há situações em que o próprio Deus não permite que o inimigo de nossas almas nos venham afrontar, porque ele vem assim, mas ele só fica no derredor, como diz a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Então ele vem para nos afligir, mas o anjo do Senhor que nos guarda não permite. Mas ele vem. Ele faz as caretas, as gracinhas dele, mas não nos atinge. Por quê? Porque somos revestidos pelo poder do alto. Aleluia. E isso faz toda a diferença. Olha o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Amém? A lei é boa? A lei é boa? A lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente. Ou seja, se obedecer à lei, ela é boa. Mas e se desobedecer, o que vai acontecer? O couro vai comer. A multa vai chegar. Verdade ou não? Vai infringir ali a lei de trânsito, ou vai bater o carro, ou vai tomar uma canetada. Verdade ou não? A lei está ali para proteger. Porém, sinal está amarelo, vai vermelhar, mas dá para me passar. Foi, pum, pá. Infringi. Causei um acidente, me machuquei alguém, além daquele acidente todinho, há toda uma situação que vai trazendo ali confusão. Mas agora, se eu agisse com prudência, a Bíblia nos ensina a sermos prudentes. Se eu vou agir com prudência, não vou parar aqui porque eu não quero me complicar nem complicar ao outro. Não preciso disso. E o texto ainda continua dizendo: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para quem? Para o justo. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, matricidas e para os homicidas, para os fornicadores, sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que lhe foi confiado. Então a lei, ela serve para punir. Punir quem? O infrator. Para isso que veio a lei. Aí Jesus vem. Jesus é maravilhoso. Fala assim: Jesus é maravilhoso. Sabe por quê? Ele vem e fala assim: olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está tudo bem. Amém? É fácil? É fácil? Mas tudo é possível que crê. E nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Por isso que, quando nós
amamos a Deus acima de todas as coisas, Jesus diz mais: buscai em primeiro lugar o reino. Se eu busco em primeiro lugar o reino, é porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Amém? E se eu amo a Deus acima de todas as coisas e busco em primeiro lugar o reino, consequentemente, eu vou amar meu próximo. Eu vou amar meus inimigos. É fácil? Amar meu amigo é fácil. Ele é meu amigo. Amigo também pisa na bola. Mas, né, nós amamos os amigos. E os inimigos? Temos que amar. Sabe por quê? Nós éramos inimigos de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós éramos inimigos do nosso Criador. Nós fazíamos todas essas coisas que os homens fazem aí fora. E conscientemente. Nós fazíamos consciente. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Bendito é o nome do Senhor. Isso é graça. Nós merecíamos a morte, mas Ele resolveu, Ele quis, Ele amou, Ele se deu para nos dar vida e vida eterna. Aleluia. E nós não podemos abrir mão dessa pérola preciosa, que é o Senhor e a sua palavra. E que Deus faça de você e de cada um de nós poderosíssimos guerreiros. A cada dia nós temos que guerrear, porque o nosso inimigo ele é cruel. Satanás é cruel, Satanás é mau. Abra aí em Salmo 144. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 144, versículo 1. Olha o que o salmista diz. Amados, nós temos que alimentar diariamente da palavra. Nós temos que abrir a nossa boca e pronunciar a palavra. Naqueles momentos de angústia, a gente tem que pronunciar a palavra. Naqueles momentos de aflição, nós temos que pronunciar a palavra. Naqueles momentos de afronta, nós temos que pronunciar a palavra. Mas para que nós pronunciemos a palavra, nós precisamos nos alicerçarmos na palavra. Porque o inimigo ele não cansa. Nós cansamos. Nós ficamos esgotados física, emocional e espiritualmente. Mas o inimigo não. Ele não para. Ele fica apurrinhando, ele fica batendo, ele fica socando contra nós. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para quê? Para a peleja, para a batalha. E os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu libertador és tu, escudo meu em quem confio e que me sujeita ao meu povo. Aleluia! Quem nos capacita para a guerra, para a luta, para a batalha é o Senhor. E essa capacitação vem através de eu alimentar mais e mais da palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento, gente, sabe o que o inimigo faz? Ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Você quer ver um exemplo? Você pega aí o seu smartphone, o tablet ou o computador, aí você assenta lá, aí você vai passar lá, quando pensa que não, o relógio fez assim, ó. A hora passa rapidinho, né? Passa assim, ó, como um flash. Às vezes você sente, não, vou fazer aqui um trabalho no computador. O trabalho mesmo fica pela metade, porque você perdeu o tempo vendo vários outros vídeos, várias outras situações. E olhe lá se você vai conseguir concluir o trabalho em tempo hábil. Porque são tantas distrações que o inimigo coloca à nossa vista, à nossa frente, passa rapidinho assim.
Agora pega a Bíblia para ler. Tira um tempo assim e fala, agora eu vou ficar aqui 1 hora lendo a Bíblia. Pega a Bíblia, vai para o seu quarto e vai ler a Bíblia. O telefone toca. Alguém te chama. Alguém bate na sua porta. Acontece 1 milhão de situações para que você não leia a palavra de Deus. O inferno inteiro se levanta se você passar a mão na sua Bíblia e for para o seu quarto ler. Mas nós temos que lutar contra isso. Esta luta também faz parte de nós. Nós temos que ter aquele tempo a sós com Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não vou dar tempo para Deus falar comigo? E como que Deus fala comigo? Através da palavra dele. Quando eu tiro aquele tempo ali, precioso na minha casa, e estou ali meditando na palavra, orando, lendo, o Senhor começa a trazer revelações e mais revelações. O Senhor começa a mostrar a mim o quão indigno eu sou. A palavra de Deus diz assim, que o amor de Deus nos constrange. Sabe por que nos constrange? Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós reconhecemos o quão pecador nós somos. E nós somos. Nós somos pecadores. Mas a graça do Senhor ela é tão grande que ela nos abre o entendimento que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E isso faz toda a diferença. Mesmo assim, Senhor, eu pisei na bola, eu errei. Passa o seu sangue sobre a minha vida, me cura, Senhor. Transforma a minha vida. Muda meus pensamentos. Muda minhas atitudes, sabe? Eu não estou sendo uma pessoa legal, Senhor. Sabe, eu falei mal daquela pessoa, eu agredi aquela pessoa, eu pensei mal. Amados, quando o Senhor Jesus começa a confrontar lá nos evangelhos os fariseus, os saduceus, e todos os eus que tinham lá, que eram tantos eus, sabe como que Jesus confrontava eles? Confrontava eles através da vida hipócrita que eles levavam. Sabe por quê? Porque eles conheciam muito bem da lei, como nós lemos aqui. Eles conheciam muito bem a lei, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem da lei. Então tudo que ele fez baseado na lei. Mas quando Jesus confrontava aqueles homens ali, ele chegava para aqueles homens e olha, vocês são todos hipócritas. Vocês ficam ali cobrando dízimo das pessoas, cobrando as ofertas, mas vocês não cumprem nada disso que vocês dizem para que as pessoas cumpram. Vocês não fazem nada disso. Vocês não são justos. Vocês não agem com integridade, com justiça, com verdade. Jesus confrontava aqueles homens. E a cabeça de Jesus ficou a prêmio por causa disso. Aqueles sacerdotes queriam matar a Jesus de qualquer forma. E conosco acontece a mesma coisa. Eu e você, nós estamos listados. Quando nós andamos na rua, no nosso ambiente de trabalho, ou estamos ali inseridos no meio da sociedade, está todo mundo de olho em nós. Todo mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo pisa na bola. Mas vai se eu e você pisarmos na bola. Acabou. O mundo desaba em cima de nós. Acabou. Olha lá o crente. Ele fala que é crente. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Amados, graças a Deus, nós somos humanos. Amém? Nós somos humanos. Deus nos fez seres humanos. Sabe para quê? Para o louvor da glória dele. Amém? E mais ainda, ele nos permite para que vivenciamos tudo neste mundo para fazer de cada um de nós mais que vencedores.
E nós já somos mais que vencedores, porque nós conhecemos o Senhor, recebemos o Senhor, conhecemos a palavra dele e andamos pela palavra dele e não abrimos mão dela. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. Não importam leis, não importam nada que eles criem fora. Nada. Tudo que é permissivo que eles fazem aí fora, o problema é deles. A solução é a palavra. A solução é viver uma vida com Deus. Porque Satanás ele mente desde o princípio. Desde o princípio ele é mentiroso. Ele é ardiloso. Abra em João 8,44. Olha o que Jesus diz sobre Satanás. Bendito é o nome do Senhor. Quando Jesus estava falando isso aqui, Jesus estava falando isso aqui justamente para os sacerdotes, escribas, fariseus, os homens da lei, os doutores. Jesus falou para eles assim: olha, vós, versículo 44, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o quê? Mentiroso, pai da mentira. Ou seja, ele fala daquilo que lhe convém e convence a muitos a viver uma vida cheia de mentiras, de engano. E é triste que nós vemos isso na nossa sociedade como se fosse uma coisa natural. Nós vivemos a época da fake news e acham que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É pecado, leva para o inferno. E é isso que o diabo quer. Mas Deus quer fazer de nós poderosíssimos guerreiros. Ele é um grande general de guerra, como nós lemos lá em Efésios capítulo 6. Por que Deus é general de guerra? Ele nos reveste todos os dias para a batalha. Como que ele nos reveste? O apóstolo Paulo, quando ele descreve ali toda a armadura de Deus, ele pegou ali como exemplo um soldado romano. Aí falou, ele usa capacete. Aquele capacete ali tem que ser o capacete da salvação. Por quê? Porque é onde o inimigo ataca mais. Ele ataca a nossa mente o tempo todo, dioturnamente. Então a nossa mente tem que estar guardada em Deus. Como que eu vou guardar a minha mente em Deus? Através da palavra. Quando eu leio a palavra, eu fico ruminando aquilo na minha mente. Aí o inimigo vem me atacar, aí ele, arreda-te, Satanás. E o apóstolo Paulo diz mais, que nós precisamos de revestir da couraça da justiça. Por que couraça da justiça? Porque nós vivemos um tempo de injustiça. E para que nós não nos tornemos injustos, nós temos que vestir a couraça da justiça, vinda do alto. Não é essa justiça imunda humana. Não, é a justiça do alto. E essa couraça da justiça, ela nos protege contra o quê? O inimigo o tempo todo está lançando as lanças dele contra o meu coração, contra o seu coração. E a couraça, ela nos protege. Ele lança lá calúnia, difamação, fofoca, mentira. Ele não para. Mas bate na couraça assim e volta. E o inimigo ainda faz pior. Ele lança os dardos dele. Mas para isso Deus te deu o quê? O escudo da fé. Sabe para que serve o escudo? Para proteger e avançar. Você protege, coloca ele aqui na frente, além dele te proteger, você ainda avança contra o inimigo. Isso é resistir. Paulo diz a Tiago assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu vou resistir ao diabo? Através da palavra. Não é assim, eu piso na cabeça do diabo. Não, não é assim não. Pisa coisa nenhuma.
Eu resisto ao diabo pela palavra de Deus, somente. E diz mais, nós temos a espada do Espírito. Levanta a sua espada. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que o inimigo das nossas almas, ele conhece muito bem tudo que está aqui, mais que eu e você. Mas ele só conhece a letra. A revelação vem do alto. E a revelação só vem para quem é íntimo. Então você vai buscar intimidade e o Senhor vai te trazer revelação. Quando você tem a revelação da palavra, por mais que o diabo venha com a afronta, você pega a espada e faz igual Jesus. Arreda-te, Satanás. Arreda-te. É assim que nós vencemos. Satanás cega a mente dos incrédulos. Abra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele é ardiloso, ele é terrível. Como diz um comentarista de rádio por aí. Terrível, terrível, terrível. Todos encontraram? 2 Coríntios capítulo 4, eu estou no primeiro ainda. Bendito é teu nome, Senhor. Não, segunda. Eu parei no primeiro. 2 Coríntios aí? É, capítulo 4. No versículo? Versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Você vai pregar para uma pessoa. Você chega diante da pessoa e fala do amor de Deus. A pessoa está cansada, a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não te dá atenção, a pessoa não está nem aí. E nós estamos vivendo esse tempo. Sabe por quê? Porque o inimigo cegou. A pessoa, ela está cega. Totalmente cega. Ela não ouve a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: a palavra de Deus é como se fosse um comichão nos ouvidos das pessoas. Elas não. Mas agora, se você chegar assim com a última novidade, com a última fofoca, aí rapidinho, como é que é? Eu quero saber essa parte, ninguém me contou. Mas agora, quando você chega para falar do amor de Deus, a pessoa desvia o assunto. E assim, numa fração de segundos, é porque a mente da pessoa está cauterizada. Só que ela não percebe, ela está cega no entendimento. E não percebe. Satanás cegou o entendimento dela. Ela esconde a verdade e é impedida de receber o que vem de Deus, por esconder-se da verdade. Ela não quer a verdade. Ela quer viver aquela vida de conforto pecaminoso dela. Porque o pecado, em certos momentos, traz um conforto na vida da pessoa. Porque a pessoa está cega no entendimento. Então ela acha assim: eu trabalho, eu ganho bem, eu faço minhas coisas. Eu lembro até do jovem rico. Lembra do jovem rico? Ó Jesus, o negócio é o seguinte: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu rezo, eu faço jejum, eu oro, eu faço tudo isso, Jesus. Jesus ficou assim maravilhado com o jovem rico. É mesmo? Que lindo! Jesus ficou empolgado com o jovem rico. Só uma coisa que te falta: vai
Vende tudo que tem e segue. O jovem rico murchou na hora. Ele murchou na hora. Puxa, não esperava ouvir essa. Eu tenho um Rolls Royce, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho uma casa lá na Flórida, eu tenho 2 casas na Europa, eu tenho um castelo lá na Alemanha. Eu vou abrir mão de tudo isso, sem falar nos meus camelos que eu ando pelo deserto a hora que eu quero. Eu tenho até foguete que dá marcha ré. Eu vou abrir mão disso por causa de Jesus? Amados, Deus não fica devendo nada a ninguém. Absolutamente nada a ninguém. Tudo que Ele tinha para fazer, para dar ao homem, Ele já deu. Não, Deus não deve favor para ninguém. Mas o homem não quer Deus. O homem quer viver nesse mundo. A nossa vida é mais do que isso, amados. Muito mais do que isso. Por isso que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. 1 Timóteo capítulo 1:4. 1 Timóteo 1:4. Estamos quase terminando. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Nós temos vivido um tempo em que muitos pregadores coaches por aí têm ensinado meias-verdades. E meias-verdades são muito perigosas, porque desviam o foco da palavra de Deus para motivação meramente humanas. E essas motivações meramente humanas tiram o foco da pessoa de Deus para o ego do homem. Isso é muito perigoso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim. Vamos ler a partir do 3, diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, que é o que tem acontecido em nosso tempo. São tantas doutrinas falsas por aí. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando assim? Aqui. Não fica naquelas questões intermináveis, teológicas. Não, mas é porque o apóstolo Paulo falou assim, Apolo falou desse jeito. E a igreja começa a dividir, que é o que tem acontecido. E o próprio Senhor Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Então o que tem acontecido no meio das igrejas em geral, tem muitos infiltrados no meio da igreja para destruir a igreja. E até enviados por Satanás. Que sabe por partidos políticos por aí. Mas a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja. Nada. Bendito é o nome do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos de estar alicerçados na fé o tempo todo. Olha o que Lucas diz em Atos capítulo 20, versículo 30. Atos capítulo 20, versículo 30.
Grande é teu nome, Senhor. E que, todos encontraram? Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Olha o que Lucas está descrevendo aqui. Lucas foi discípulo de Paulo. Levantarão homens para atrair discípulos para si. Vai chegar aqui e vai rodar o pano, vai rodar o manto, vai rodar tudo. Mas parece um terreiro do que outra coisa. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Nós temos de ser alicerçados na palavra para não sermos enganados por essas coisas. Isso é muito perigoso, é um caminho muito perigoso. E a igreja dos anos 60 para cá entrou por esse caminho e se autoflagelou. Então, todo reflexo que nós vemos hoje na nossa nação é por quê? Porque aquela verdade de salvação e arrependimento que foram pregadas no princípio do século passado, muitas igrejas perderam aquela essência, aquele fogo do Espírito Santo. Falar de Espírito Santo hoje é quase que perigoso. Falar de arrependimento, então, você falar, não, você tem que arrepender dos seus pecados. A pessoa não quer ouvir isso. Ela quer ouvir assim, ó, não, você vai ganhar uma bênção, é porque você vai para o céu por causa da bênção, e se você não ganhar a bênção, é porque você não é de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Deus abençoa porque Ele ama abençoar as pessoas. A bênção é consequência da obediência. Se eu vivo uma vida de obediência a Deus, consequentemente, a bênção vem. É consequência da obediência. Por isso que nós vivemos esse tempo em que Satanás ele tem operado sinais e prodígios até dentro de algumas igrejas por aí, renomadas até. Isso é um perigo muito grande. E muita gente achando que é de Deus. Eu fico imaginando quando o anticristo realmente se manifestar. O anticristo nem se manifestou e as pessoas já estão se dando ao engano. Já pensou quando o anticristo se manifestar? A Bíblia diz que ele fará sinais, prodígios e maravilhas. E vai enganar até os santos. Muitos serão enganados. Muitos. Então, se a pessoa não estiver alicerçada na palavra de Deus, ela será enganada facilmente. Muito facilmente. Satanás, ele tira a palavra do coração e sufoca a fé da pessoa. Ele tira a palavra de Deus de maneira sutil. Ele vai tirando a palavra de Deus do coração e vai colocando outra coisa lá dentro do coração da pessoa. Ele é muito sutil. Como que ele faz isso? Bom, primeiro, ele te dá preguiça de ler a palavra. Você lia a palavra lá meia hora, uma hora e meia, 2 horas. Aí você passa a ler lá 15 minutos, 10 minutos. Ah, quer saber? Vou ler só um salmo aqui, hoje está bom demais. Você nem meditou, você só leu assim. Tum. Aí fica 2, 3, 4 horas ali no Zap, nas redes sociais. Ou seja, já está trocando as coisas de lugar. Isso também é idolatria. Quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, é idolatria. Esta semana eu assisti um filme chamado A Forja. Indico para todos assistirem. E mostra justamente isso. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Ou é Deus, ou é as coisas. Ou é Deus, ou é o poder. Ou é Deus, ou eu vivo uma vida corrupta. Ou é Deus, ou eu vivo do jeito que eu quero. Mas nós temos de colocar Deus como centro
das nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a nossa prioridade nesse mundo. Para que cuidar e ter nela a vida eterna. Amém? E Satanás, ele é tão cruel que ele também lança enfermidade na vida das pessoas. Abra em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Resumindo essa história aqui, era uma mulher paralítica. Era uma mulher paralítica que já havia 18 anos que andava encurvada. Aí aqui vai narrar que Jesus, vendo, chamou ela. Jesus chamou a mulher, no versículo 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus bateu o olho naquela mulher e viu que ela estava totalmente endemoniada. Que o motivo, a causa pela qual ela andava encurvada daquele jeito é porque ela estava possessa de legiões de demônios, que afligia a vida daquela mulher. Jesus não chegou para ela lá e fez todo um histórico da vida dela ali na frente de todo mundo, não. Jesus só chamou ela: vem cá, chega aqui, aproxime-se, impôs as mãos sobre ela, você está livre da sua enfermidade. Os demônios vazaram na hora, fugiram na hora. Ela saiu dali, como diz a palavra, glorificando a Deus. Mas aquela enfermidade que ela havia passado ali por 18 anos, vou fazer uma conjectura aqui. Ela tinha alguma legalidade que permitiu que o inimigo agisse daquela forma na vida dela. Foi através de alguma legalidade que ela deu. Aí o inimigo foi entrando e tomou conta. E ela andava toda encurvada. É isso que o pecado faz na vida das pessoas. Por quê? Porque elas estão cegas no entendimento. Amém? Satanás sempre coloca impedimentos nos evangelismos e discipulados. Sempre. Ele sempre cria situação para que você não faça evangelismo, que você não discipule alguém. Ele sempre vai criar esses impedimentos. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 17 e 18. Diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Paulo queria, mas que queria fazer a obra, ver os irmãos, ver o rosto dos irmãos, ver como que estava a igreja, mas Satanás impediu Paulo de ir até a igreja, ver o que se passava. Aí ele escreveu: olha, eu fui impedido por Satanás. Com certeza Satanás usou alguém para impedir ele de chegar. Ele queria ir para Roma, por exemplo. Várias e várias vezes ele foi impedido de ir para Roma. Ele escreveu a carta aos Romanos estando em Corinto.
porque ele sabia das notícias que chegavam da igreja de Roma para ele, eram só notícias perniciosas. Como ele não podia ir até a igreja de Roma, por estar preso, aí ele escrevia as cartas e enviava cartas às igrejas de Roma. Olha, irmãos, fiquei sabendo que está acontecendo isso, isso e isso. A palavra fala desse jeito. Não, vocês estão deixando de vigiar nesse ponto. E começaram a alertar a igreja através das cartas, porque ele estava preso em Corinto. Então, aqui ele está dizendo, aqui em Tessalônica, ele está dizendo que ele queria ir visitar a igreja, a sinagoga, mas fora impedido pelo próprio diabo. O diabo usa quem? Pessoas. Jesus estava indo cumprir o propósito. Pedro se colocou à frente de Jesus. Não, Jesus, você não vai fazer isso não. Jesus simplesmente falou com Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cuidai das coisas do meu Pai. Arreda-te. Então é necessário nós estarmos sensíveis e persistirmos na fé. Como que fazemos isso? Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Como diz Paulo a Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós temos que resistir. E nós só resistimos ao diabo pela palavra de Deus. Não há outra maneira de resistir. E para finalizarmos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7. Todos encontraram? Diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Nós temos que ter sobriedade. Nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Porque o inimigo, ele não cansa. O tempo todo ele vai nos atacar. Mas o Senhor já nos revestiu de toda a armadura dele, para ficarmos preparados contra toda e qualquer cilada que o inimigo armar contra as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Bendito é o nome do Senhor. Pai, graças te damos, porque a sua misericórdia nos alcançou. Somos gratos a Ti, ó Pai, por Teu grande amor, porque o Senhor encontrou em nossos corações, ó Pai, um coração fértil, um coração bondoso, e foi através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos tornamos aquilo que o Senhor quer que sejamos, homens e mulheres capacitados através da Tua palavra a vivermos integralmente aquilo que o Senhor quer que vivamos. Por isso, Espírito Santo de Deus, conduz-nos a uma vida de adoração contínua ao Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mas adorar ao Pai em espírito e em verdade é só através da obediência ao Senhor e à Tua palavra. Adorar ao Pai em espírito e em verdade é necessário renúncia. É necessário vivermos, ó Pai, não aquilo que nós queremos viver, mas aquilo que o Senhor sonhou para que vivêssemos. E a Tua palavra diz, ó Pai, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor ela é provada. Por isso, Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento a cada instante de nossas vidas, ó Pai, para que não sejamos, ó Pai, enganados por qualquer tipo de doutrina, ó Pai.
Livra-nos, ó Pai, do engano, da mentira, do erro, da perversidade. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Purifica o nosso ser, purifica os nossos lábios, ó Pai. Que nós não sejamos mentirosos, que sejamos homens e mulheres, ó Pai, como diz a própria palavra do Senhor, íntegros, retos, justos, verdadeiros, dos quais o mundo não é digno. Acha isso em nós, ó Deus. Cria isso em nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Queremos ser, Pai, a cada momento, a cada instante de nossas vidas, ó Pai, mais e mais, ó Pai, parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso grande exemplo, ó Pai, de uma vida persistente de fé, de uma vida de total renúncia às coisas deste mundo, mas de uma vida plena de adoração ao Senhor, de busca contínua pela presença do Senhor, pelo reino, que venha o Teu reino e cumpra-se em nós a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, em nome de Jesus, que sejamos achados em Ti, ó Deus, em todos os instantes das nossas vidas, pois somos sim, Deus, cartas vivas neste mundo, neste século presente, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Bendito é Teu nome para todo sempre, ó Deus. Amém, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Bendito é o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Amados, no próximo domingo nós teremos o nosso, glória a Deus. Oi? Não, o encontro das mulheres é em dezembro. Dia 14 de dezembro. No próximo domingo, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de primícias. Amém? Vamos glorificar a Deus neste momento, entregando as nossas primícias no altar, nossas ofertas, nossos dízimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, Valentina, Davi.
Deus. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Pai, pela tua palavra. Nós te glorificamos nessa noite pelo teu poder. Nós te glorificamos nessa noite porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque o Senhor nos alcançou com amor, com graça e com grande salvação. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque a tua palavra abre o nosso entendimento. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque o teu Espírito Santo nos conduz a ter uma vida justa, verdadeira, íntegra e santa e que agrada o coração do Senhor. Por isso, Pai, em obediência ao Senhor e à tua palavra, nós colocamos cada família aqui da igreja nas mãos do Senhor. Pai, visita cada familiar aqui na igreja, cada pessoa que representa uma família aqui, ó Pai, e mesmo aqueles que estão acompanhando através da live, que o Espírito Santo do Senhor toca no coração deles, ó Pai, com grande salvação e graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorificamos também, Pai, por cada dízimo, cada oferta apresentada em teu altar, que cada família aqui, ó Pai, receba do Senhor graça, amor, provisão, providência, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus, derrama bênção sem medida sobre o seu povo, ó Pai, e que o seu povo viva uma vida mais que abundante para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Aleluia. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus.